perna dele pro pai dele, tira essa placa. Olá, tudo bem? Não tá filmando não, né? E aí? Hoje é. Beleza. E aí? E aí? E aí, Braguinha? E o empate aqui na Neoquímica Arena terminou com aplausos dos corintianos e um gostinho amargo justamente dos visitantes são paulinos. Mais um Corinthians e São Paulo em que o Corinthians não consegue se impor, vencer o tricolor aqui dentro da sua casa. E eu falo mais um porque o retrospecto recente é muito ruim do Corinthians contra o São Paulo, no retrospecto geral e também no retrospecto só dentro da Neoquímica Arena. Hoje o Corinthians fez mais do que o São Paulo por uma vitória, mas foi quem esteve mais longe dela durante os 90 minutos. Bora falar de tudo isso no pós-jogo do Salazar, depois de toda a cobertura aqui em loco na Neoquímica Arena. Bora! Fala pessoal, todo mundo vivão por aí? Bom, olha só, cheguei cedo aqui na Neoquímica Arena, participei de toda a cobertura para a Gazeta Esportiva, para a TV Gazeta,
muita coisa no Mesa Redonda, acompanhando zona mista, coletiva e tudo mais, e tudo aqui desde cedo aqui no estádio do Timão, e claro, acompanhando essa partida. Agora, ao final, estou aqui ainda dentro do estádio da Neoquímica Arena, na área da lanchonete aqui da imprensa, rapidinho para a gente bater um papo aqui e falar sobre o que foi esse clássico, o que foi esse primeiro majestoso de 2026, um majestoso chato, duro de assistir. É o que eu venho falando aqui, não adianta, isso não é o Corinthians, não é o São Paulo, não é o Palmeiras, o Santos, isso aí é início de temporada. Estamos na terceira rodada do Campeonato Paulista. O Corinthians, diferentemente dos outros times, repito, Red Bull Bragantino parou de jogar dia 7 de dezembro, o Corinthians parou de jogar dia 21 de dezembro. Então o Corinthians teve um tempo de recuperação muito inferior à maioria das equipes. Então é natural que o Corinthians sofra mais do que a maioria das equipes por causa disso, e hoje foi uma demonstração disso. O Corinthians, de novo, teve as suas dificuldades. Não é o seu time completo, ainda para piorar tudo, para deixar tudo ainda mais difícil. Tem jogador estreando, como foi o caso do Matheus Pereira, que estreou hoje, e o Yuri Alberto estreou na rodada anterior, alguns minutos. Então os jogadores estão literalmente ainda em processo de retorno das férias, em pré-temporada, voltando e jogando até clássico durante um período que deveria ser para a pré-temporada, para os jogadores se prepararem para 2026 inteiro. Enfim, o nosso calendário realmente é muito ruim, é muito difícil, e é isso. Temos que aceitar essa realidade? Então, temos que aceitar. A cobrança tem que existir, mas precisa existir também bom senso e contexto. Algumas situações que hoje a gente enxerga e pode considerar um absurdo, não é possível, como pode um negócio desse? Pode. Nesse momento do ano, pode. Mais para frente, talvez não. A cobrança ela vai ter que crescer junto com o andamento da temporada, essa é que é a verdade. O nosso nível de tolerância para algumas coisas também. E nesse momento é possível relevar algumas situações que nós já enxergamos. Não é que não enxergamos. Claro que eu enxergo, você aí enxerga, mas precisa existir um contexto. Pelo menos eu enxergo dessa maneira. Alguns erros, principalmente daquele jogador que você olha e fala, cara, esse cara normalmente não erra um passe desse. Mas agora ele vai errar esse passe. Porque a perna está pesada, porque ele não está preparado, porque ele não teve a férias adequada, porque ele ainda está fazendo recondicionamento físico. Por causa de tudo isso, ele erra um passe que normalmente ele não erraria. Então tudo isso tem que ser levado em consideração para a gente entender por que os jogos estão tão ruins. Porque todos os jogos que eu assisti até agora pelo menos, muito ruins, quase todos por causa do mesmo motivo. O Corinthians fez um primeiro tempo em que ele se impôs contra o São Paulo. O Corinthians finalizou 11 vezes no primeiro tempo, teve chances claríssimas de marcar o seu gol. E o São Paulo, na primeira chegada ao gol do Corinthians, marcou o gol. Isso é futebol. Depois o São Paulo tem mais uma chegada numa cabeçada do Luciano de bola parada que o Hugo Souza espalma, mas foi só. O São Paulo fez absolutamente nada além disso. O gol do Tapia foi o momento, ele faz o gol na primeira finalização a gol do Tricolor aqui na Neoquímica Arena. Depois do Corinthians ter desperdiçado muitas oportunidades, pelo menos 11 oportunidades de finalização, e essas finalizações em boas condições na maioria delas. Existe até aquela discussão da bola do Yuri Alberto, que o Arboleda afasta mal, ela encobre o Rafael, o Yuri Alberto vai para a bola. Do ângulo que eu estava, impossível dizer alguma coisa. A minha impressão é que a bola não entraria direto, que ele precisaria fazer o gol de cabeça. Tem gente que me diz que tem alguns ângulos que parece que a bola já entraria. Enfim, difícil saber. Na dúvida, o jogador ali teria que ir para a bola, mas teria que marcar o gol, né? Enfim, o Corinthians teve ali algumas oportunidades de gol, e o Roberto se movimentando bem, mas finalizando muito mal. E o Corinthians, assim, parecia que tinha o jogo controlado até que ele toma o gol. Toma o gol numa displicência gigantesca, uma má vontade gigantesca do Carrilho. Carrilho, ele tá assim por causa de início de temporada? Não. Por que eu digo não? Porque o final da temporada dele já foi assim. Carrilho, que é um jogador que a gente sabe que gosta muito da noite, e eu não vejo problema nisso, desde que o cara entregue. Vou dar um exemplo aqui, o Mateuzinho também. Gosta muito de sair, gosta muito da noite, eu não vejo problema nenhum nisso, porque ele entrega um dos melhores laterais do Brasil. Então, se ele quer sair à noite, problema dele, porque isso não interfere no futebol dele dentro de campo. Não é o que acontece com o Carrilho, aparentemente, já que é um jogador mais velho e tudo mais. O final do ano passado dele já foi... Já foi decepcionante, porque a gente sabe o que ele pode jogar, o que ele já jogou, e foi decepcionante porque você percebeu que o problema não era técnico, e sim, talvez, anímico
e físico. Aí começa a temporada e o Carrilho começa... Ele fez um jogo que em alguns momentos, sem brincadeira, como um rapaz disse ao meu lado, parecia que ele estava bêbado. É um passe para a lateral sem nenhum sentido, uma morosidade absurda que acabou com 2 contra-ataques, inclusive gerando reação da Neoquímica Arena. E no lance do gol, ele vai parando, a bola com o pé do Danielzinho, e ele em nenhum momento se preocupa em abafar, em evitar o cruzamento, ou nem se colocar na linha da bola para evitar o cruzamento. Ele deixa o corpo para trás, propositalmente. O Danielzinho faz o cruzamento e encontra o Tapia livre. Assim, a atuação do Carrilho ali, a ação dele naquele lance é de um desprezo, de uma má vontade gritante. Claramente não tem condição de ser titular quando todo mundo tiver à disposição, a não ser que a condição física dele e anímica mude consideravelmente. O André Ramalho foi mal no lance também, mal posicionado, deixaram o Tapia livre, o Hugo toca na bola, joga para dentro. Eu também acho que o Hugo, não sei, minha impressão, deixa aqui nos comentários o que você pensa, mas para mim o Hugo também tinha condição de defender aquela bola. Não acho que é um frango, mas acho que dava para pegar. Como dava para o André Ramalho se posicionar melhor, como dava para o Carrilho também evitar o cruzamento, ou pelo menos ir no jogador da bola, coisa que ele não fez. No segundo tempo é muito pior do que o primeiro tempo. O Corinthians começa, perde o gol que a bola bate na trave e depois não cria absolutamente nada, assim como o São Paulo também não. O São Paulo abdica de jogar ou não consegue mais jogar, e o jogo como um todo é muito ruim. Para quem estava ali só assistindo, muito ruim. Foram nada menos do que 31 faltas marcadas, 31. Além dos incontáveis atendimentos médicos, cera do Rafael, enfim, um jogo que eu queria ter esse dado estatístico aqui antes de gravar, mas não consegui, que é o tempo de bola rolando e bola parada, porque foi algo assustador, como o árbitro marcava qualquer coisa, como ele era conivente com a cerinha em alguns momentos, outros não, como teve atendimento médico, enfim, muito pouco tempo de bola rolando, e esse pouco tempo de bola rolando a gente teve também muitos erros de passes e tudo mais. Um jogo muito ruim, em que o São Paulo conseguiu um gol e ficou muito perto da vitória, porque o Corinthians, que criou bastante no primeiro tempo, mas ineficiente, no segundo tempo não criou praticamente nada, e na base da pressão, do abafa, já com Pedro Raul enfiado dentro da área para tentar alguma coisa, o Corinthians consegue o gol de empate. No talento de Breno Bidon, os jogadores do São Paulo pediram falta, porque o Breno Bidon coloca o corpo, a perna na frente quando vem um jogador tentar antecipá-lo. Para mim isso não é falta. Ele percebe a movimentação, ele está à frente, ele vai receber a bola, ele põe o corpo para proteger, e colocar a perna, o corpo até o braço para proteger, isso não é falta. O jogador de São Paulo vem, se antecipa, é precipitado, ele se atropela no Bidon, cai, o Bidon consegue levar a bola, o Pedro Raul serve, o Bidon entra com muita categoria, marca um gol com a bola no ângulo, o primeiro gol dele em clássicos, um golaço do Breno Bidon, que aqui na Zona Mista, agora há pouco, falou que tem um sonho de jogar Champions League e sonho de ir para a Europa. É claro que tem, vai ter gente que vê problema nisso, você pode concordar ou discordar, mas meu amigo, hoje, todo garoto, jogador de futebol ou promessa da idade dele, pensa assim, é uma realidade. Eu lamento muito também, mas é uma realidade. E é isso, o Corinthians consegue um empate. Como um todo, então, resumindo, um jogo muito ruim, um jogo de muitos erros, de uma arbitragem chata, um Corinthians que criou muito mais que o São Paulo, mas que fez um segundo tempo também muito ruim. São Paulo que criou quase nada, mas diante da situação política do clube, tudo que vem acontecendo, vir aqui na Neoquímica Arena e de repente, com 1-0 no placar, estava ótimo para o São Paulo, tentou se segurar, não conseguiu e tomou um empate. Uma coisa a se destacar, o Corinthians evitou a segunda derrota para o São Paulo na Neoquímica Arena. O São Paulo continuou com apenas uma vitória desde que a Neoquímica Arena foi construída. É um retrospecto impressionante, mas há de se atentar a uma questão aqui. Os últimos 10 jogos entre Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena, o Corinthians tem 3 vitórias. 3 vitórias só. Além de um empate uma derrota e 6 empates. Com 3 vitórias, uma derrota e 6 empates nos últimos 10 confrontos com o São Paulo aqui em Itaquera. O retrospecto recente é muito ruim, sim. E o retrospecto geral, em qualquer estádio, nos últimos 10 confrontos entre Corinthians e São Paulo, o Corinthians só tem 2 vitórias, além de 2 empates e 6 derrotas. Retrospecto
Os últimos 10 jogos com o São Paulo é muito ruim para o Corinthians. E o retrospecto na Neoquímica Arena dos últimos 10 jogos também é ruim. Claro que é pior para o São Paulo nesse sentido, mas para o Corinthians em casa, aqui dentro, você tem 3 vitórias nos últimos 10 jogos, é muito, muito pouco. Concorda comigo ou discorda de mim? Uma questão para salientar aqui para a gente finalizar: os piores jogadores em campo, para mim, Carrilho e Ranielli. Ranielli porque errou uma enormidade de passes. O Carrilho não. Carrilho porque errou no gol, uma preguiça gigantesca, uma condição física muito aquém do ideal, além de ter errado os passes, jogou aberto o primeiro tempo, jogou de primeiro homem no segundo tempo, enfim, péssimo. Carrilho muito mal, Ranielli muito mal, Yuri Alberto correu muito, mas muito pouco eficiente, mal também. André, atenção ao volante André, que aparentemente tem muito talento, muito a entregar, um potencial gigantesco. Alguém precisa fazer o garoto acordar. É muito precioso na hora de jogar. Muito corpo mole, muita decisão ali, sabonetada, muito preciosismo nas tomadas de decisão. Precisa acertar mais aquilo que importa. O último passe, um chute a gol. Muito potencial, mas precisa ser mais eficiente. Kaique, eu acho até que fez um bom papel, ganhou a oportunidade hoje, fez um bom papel. Falta força, né? O Kaique chuta fraco no gol, enfim, falta força pro Kaique. Dieguinho entrou, não fez grandes coisas. Vitinho entrou, não fez grandes coisas. O Pedro Raul entrou, conseguiu ser importante na participação pro gol do Bidon, que estava sumidaço, muito sumido, muito bem marcado, tentando buscar jogo, muito bem marcado, muito sumido, os jogadores não apareciam, mas foi determinante pro gol aos 44, aí é o talento, aí é o jogador que está pronto, que está preparado, que é diferente, que aos 44, ainda início de temporada, vai ter a calma de bater onde ele bateu aquela bola, um golaço dele, mas estava sumido até então. Gostei da partida do Bidu, gostei da partida do Gustavo Henrique, gostei da partida do André Ramalho, com exceção ao gol que o Corinthians tomou, que ele poderia ter feito algo melhor. Mateuzinho também participou bem, enfim. Matheus Pereira estreou como primeiro homem. Ainda não dá para ter muita certeza de nada, errou uns passes e tal, acertou outros, mas uma amostragem ainda muito pequena. Do São Paulo, a gente viu o Luciano reclamar uma barbaridade o jogo inteiro, levar cartão só no final por causa disso. Vimos o Rafael também fazer boas defesas e tomar um cartão justo por cera, porque foi inacreditável. O Arboleda muito mal aqui hoje. Danielzinho, achei boa a partida dele. O Tapia, que eu acho grosso, ruim, mas foi importante no lance do gol, uma testada consciente dele. Enfim, um clássico que deixou muito a desejar, que o empate... Talvez uma curiosidade, o empate gerou aplausos dos corintianos e alívio do time e gerou um gosto amargo dos São Paulinos, que saíram daqui com aquela sensação de que estava para ter vencido. Isso é um sintoma péssimo para o Corinthians, porque era o Corinthians que estava em casa, não é o Corinthians que tem que ficar aliviado com um empate aqui na Neoquímica Arena. Tá certo, senhores? E das decisões do Dorival Júnior, vocês gostaram? Claramente elas continuam, todas elas baseadas em condicionamento físico, preparação, lesão daqui, medo de lesão dali. Claramente ainda são decisões como essa no final. Acho que ele demorou para mexer, precisava mexer para mim já no primeiro tempo, não aconteceu. Com 10 minutos do primeiro tempo inteiro que ele já deveria mexer e nada de acontecer, então para mim demorou para se mexer. Mas quando se mexeu, jogou o time para o ataque, aí sim o time começou na base da pressão a encurralar, isso melhorou o time, e o time assim conseguiu o gol do empate. Então o Dorival, que entre acertos e erros, pelo menos jogou o time para frente, mas para mim demorou para fazer isso. E as escalações e as trocas ainda ficam difíceis de serem avaliadas, porque elas claramente ainda têm muito a ver com as condições físicas dos jogadores e com a intenção dele de mesclar, de rodar e de dar oportunidade de minutagem para também vir alguns jogadores em campo para ver como eles se comportam. Tá certo, senhores? É isso, pós-jogo do Salazar. E antes de você sair desse vídeo, atenção, nessa segunda-feira, 10 horas da manhã, live aqui na Salazar TV. E eu tenho muita informação. A lista de pautas com as informações que eu tenho para trazer para vocês é grande. Informações inéditas, amanhã, segunda-feira, 10 horas da manhã, na Salazar TV, live que a gente vai começar a tentar fazer toda segunda de manhã e toda sexta de manhã. Esse é o objetivo. E essa primeira, repito, com muita informação sobre o Timão. Valeu? Se cuidem. Aquele abraço. Curtiu? Bom, já deixa aqui nos comentários então a sua opinião, se inscreva
e compartilha esse vídeo. E ó, fica de olho, porque sempre vai ter conteúdo interessante para você aqui na Salazar TV.